E aí, nossa segunda parte dessa grande entrevista, grande mesmo, por isso que está acontecendo tudo isso, mas lá fora tá ventando, tá vendo chuva, né? Então o negócio não tá brincadeira. Mas eu queria que você falasse agora, doutora, o que te influenciou a escrever? Qual que foi esse desejo? Né? Você já disse como que... eu achei lindo. Comecei. Não, você falou do carvão, do tijolo. Gente, mas que lindo isso! Ansiedade por escrever. O que te influenciou? Bom, lá por volta dos 10, 11 anos, eu já lia, já escrevia. Aconteceram algumas coisas interessantes, como, por exemplo, me lembro de uma professora de língua portuguesa, professora Leia. Professora Leia. Eu sempre fui muito tímida, muito fechada, muito dentro de mim mesma. Era eu comigo mesma, né? Apesar de brincar muito com as minhas irmãs. Mas, sabe aquele hábito de ler a redação quando volta de férias? Os alunos, meus colegas, fizeram suas redações. Eu fiz uma de 3 páginas. E eu deveria ter o quê? 11 anos, 10, 11 anos. E eu, acostumada, né? Escrevi. E quando ela viu, ela me pediu para que lesse a redação lá na frente. Eu quase morri. Li. A professora Leia. Professora Leia. Li corretamente, pausadamente. E voz, eu sempre tive essa voz aqui mais forte e tudo. E a hora que eu terminei de ler, os colegas bateram palmas. E a professora me encheu de elogios. Eu falei, esse é um bom lugar. Isso é interessante. Vim a este mundo para isso. E aí dali eu criei o jornalzinho da escola, né? E dali foi, então assim, escrever para mim passou a ser um passaporte para a aceitação social. Olha. Né? Eu já não era muito boa em matemática. Então eu falei, opa, então é aqui. Então isso me levou, então, a gostar de geografia, de história, isso. Então essa situação, eu não era muito boa para handball, né? Muito jogos, magra. Então você não trabalhava com jogos? Não, então eu não era aquela atleta. Então, o que aconteceu? A vida foi me levando para esse caminho. E por aí foi. Então, aos 12 anos, eu já havia escrito o meu primeiro livro. Mas esse primeiro livro que eu escrevi, que foi um romance, né, que ele vinha, agora não se assuste, mas ele vinha em francês e eu não entendia nada de francês. Né? Então, eu tentava escrever, não conseguia direito. Era uma história, né? E essas imagens vinham à minha mente, e eu corria para o quarto dos meus pais. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Então, eu juntei tudo aquilo que para uma criança naquela época poderia ser assombração. Sim. Eu transformei em personagens. Olha! E lidava com eles muito bem, né? Então, eu fui escrevendo, e interessante que quando você escreve um livro, da metade para frente ele toma vida própria. Ele fala, agora é comigo. Então, escrevi, e pronto, aos 12 anos eu já tinha escrito um romance. Você deve ser daquela época também. Cheguei a pedir minha mãe para pagar para mim o curso de datilografia, porque eu queria fazer datilografia para datilografar o livro. E olha que eu fiz com uma mão só. Você fez uma mão só? Uma mão só. E dava para fazer o iceberg? Eu fazia de lá e para cá. Tarará. Aí até eu decorar, porque eu falei assim, eu vou só aprender isso que eles fazem, né? Com a de cá e com a de cá, para depois eu ver como que eu quero, porque desde eu sou assim também. Então, como eu tenho essa deficiência desde criança, então eu sempre vejo, ouço e tal, e depois eu vou fazer do meu jeito que fica mais confortável para mim. Aí, é assim, isso é se adaptar, né? E você fora da caixinha, então você encontrou o seu jeito. Isso. Então foi aí que eu escrevi esse meu primeiro romance, e de lá para cá não parei nunca mais de escrever. Que legal, gente. Olha que interessante, gente. Que maravilha essa história, né? E aí, eu gostei quando você falou que vinha vozes em francês e tal.
como também a gente já sabe, né, que você também faz parte de uma outra academia, né? Então você deve ter um grupo, né? Sim. Aonde que é? São outras duas academias. Isso. Tem a Academia Aparecidense de Letras, Uhum. que foi a primeira, e também a Academia Espírita de Letras. Isso. Aonde a senhora frequenta? Eu faço palestras em várias instituições. Sim. Mas o lugar onde eu vou de forma mais constante é na irradiação. Na radiação. Eu tinha uma amiga minha, que ela é muito minha amiga, esqueci o nome dela agora, ela fazia pinturas e Maria trabalhava... Amélia. Maria Amélia! Ah, Dona Maria Amélia! Dona Maria Amélia, Tá viva? maravilhosa, viva e firme. Daquele mesmo Gente, jeito. quando você encontrar com ela, falar, adivinha com quem que eu estou agora? Ah, ela é maravilhosa. Rômulo Vaz. Eu fui coordenador, eu tive 250 voluntários no Hugo, porque eu sou funcionário público, e lá eu tinha a Maria Amélia. Ah, Gente, ela é a mãe fantástica. dela, você conheceu a mãe dela? Não conheci o esposo, o seu Agripino e os filhos. Isso, aham. Então, eu conheci a mãe dela trabalhou com a gente. Ah, E fantástico. a Maria Amélia é muito gente boa, então eu tenho uma referência muito legal, né? Eu tenho lá em casa, eu não sei onde que tá, mas eu tenho lá em casa um quadro que ela psicografou, né? E foi muito lindo mesmo. Esses diferentes espaços, né? Eles existem. Isso, é isso daí. Já pensou em desistir? Ah, já, várias vezes. Porque a vida é isto, ela não é só 100% alegria, Ah, coisas você boas. está falando De escrever? tudo, de escrever, essa luta que você faz, essa... Ah, não, isso aí é todos os dias. Todos os dias existem dúvidas a respeito de que se nós estamos realmente no caminho certo. Uhum. Mas sabe qual a diferença? É que quando você estabelece metas, objetivos, estratégias, prazos, responsáveis, né, e um orçamento para isso, quando você estabelece, você põe um plano e prega lá, hoje você está desanimada, você está desmotivada, mas você tem a disciplina daquilo que você conversou com o cara lá em cima. Aquilo que você conversou com Deus, que você falou para ele, Isso. falou, olha, Deus, é o seguinte, eu quero isso. E aí você tem certeza que ele vai te dar. Mas ele não vai te dar de mão beijada. Gente, ele vai falar para você assim, olha, babado. siga esse caminho. E aí quando você pensa em desistir, você olha para sua meta, você fala assim, é assim? É assim que você quer? É assim? É fogo de palha? Então, você não vai ter mais. Então, aí você se lembra da sua meta, daquilo que você planejou. Volta aquela raiz, né? Exato. Na raiz, na base das coisas, né? Exato, exatamente. E tem uma coisa também que é muito interessante, que sempre acontece comigo, é que quando eu tô assim, às vezes e tudo, né? Sempre alguém passa por mim e fala assim, hoje mesmo aconteceu. Olha, eu não li o seu livro. Aconteceu hoje à tarde. Não li o seu livro. Eu estudei seu livro. Seu livro mudou minha forma de ver o mundo. Seu livro me ajudou a resolver coisas internas. Isso é uma senhora que tinha mais de 60 anos. Resolver coisas internas que há anos. Eu falei, obrigada. Tá vendo? Não estava precisando disso. Então, o tempo todo, o feedback do outro é muito importante. Por isso, Romulo, que a gente tem que sempre elogiar as pessoas. Uhum. Sempre agradecer. Isso. O retorno, porque não adianta nada, você vai plantar jabuticaba, vai nascer jabuticaba. Você vai plantar melancia, vai nascer melancia. Exato. Agora a gente acha, tem muita gente que acha que eu planto maçã e vou colher mamão. Não tem jeito. Não sei de olho no mamão do outro, que o outro plantou mamão. Não, você plantou maçã. Vai nascer. Isso, você falou uma coisa importante, muito importante. Ele planta o mamão, mas ele fica de olho na jabuticaba que o outro plantou. Mas não, Gente, isso é muito legal. Isso é muito importante. Eu acho que nós vamos ter de novo doutora aqui com a gente. Qual é o maior desafio da sua vida? Nossa, que pergunta, Ron. Peraí, o maior desafio da minha vida? Eu mesma. Você mesma? Eu sou o maior desafio da minha vida. Por quê? Você me desenhou aí no começo. Falou, olha,
esposa, é mãe, é avó. Eu sou muito grata, porque eu venho de uma família maravilhosa. Meus pais me deram uma infância, uma adolescência incrível, né? Meu pai, minha avó me elogiava horrores, né? Então, assim, eu venho de uma família boa, moro numa cidade que, gente, Goiânia é incrível. Muito incrível. Goiânia é maravilhosa, gente. Que cidade fantástica, né? E na vida profissional, dentro do meu trabalho, tudo que eu venho fazendo, eu sempre tenho um feedback positivo. Mas, né, meu marido, meus filhos, meus netos, as pessoas maravilhosas que Deus coloca no meu caminho, né? A academia, que é uma bênção. Então, qual que é o meu desafio? Eu mesma. Me superar, me tornar uma pessoa cada vez melhor, mas sem cobrar demais, porque senão eu vou sempre estar descontente com aquilo que eu sou hoje. Porque o meu hoje é o resultado do meu ontem, mas o meu amanhã é o resultado do meu hoje. Então, eu preciso realmente chegar ao final do dia e me perguntar, fazer como Santo Agostinho, né? Será que o que eu fiz hoje realmente, né, está dentro dos planos? Então, quem é o meu maior desafio? Eu mesmo. Conta pra gente como que nasceu a paixão por Cora Coralina. Ai, gente, é fantástico. É incrível. Quando foi o start? E aí eu lutei muito até chegar nesse ponto aqui do Cora Coralina. Eu estava na adolescência e eu não me lembro se foram meus pais que me trouxeram, algum evento da escola, porque eu sei que eu estava no meio de uma meninada. Aí estou aqui no meio, daqui a pouco, aí teve as autoridades falaram, não sei o quê, de repente ela chega assim, andando devagarinho, senta numa mesa e começa, aí ela fala alguma coisa que eu não consegui ouvir direito e ela começa a pegar o livro um por um e autografar, um por um e autografar. Aí eu olho assim, aquela fila enorme, aquela senhorinha frágil. Eu pensei, olha o que me veio na mente. Meu Deus, será que ela vai dar conta? E ela autografou um por um. Olha. Pilha enorme de livros. Autografou um por um. Me parece que eram livros que seriam doados pelo governo, alguma coisa assim, porque eu não vi ninguém assim comprando. E ela autografou um por um. Entregava. Um por um. Entregava. E naquela época não era assim que a pessoa tirava. Não existia foto. Era uma máquina ou outra que tirava foto das pessoas. Sim, né? Então, pouquíssimas. E ela, um por um, um por um. Eu olhei aquela senhora e falei assim, será que eu vou chegar nessa idade, com essa energia toda? E aquilo ficou na minha cabeça, aquela autografando aquele livro, aquela fila enorme. Eu falei, isso é bom? Isso é interessante. Olha que eu vim para isso também. Né? Eu me conectei com ela ali, naquele momento. Aí depois, é claro, você vai até Goiás Velho, né? Você visita o museu e tudo, mas para mim aquele foi o momento de conexão. Que legal, que legal. E quem é ela? Cora? Isso. Uma mulher totalmente fora do seu tempo, mas necessária no seu tempo. Quando eu estudei sobre Cora, para apresentar no Projeto Patronos, lá na academia, eu já sabia que eu iria pesquisar livros, artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, reportagens. Então, eu fiz um estudo sobre Cora Coralina, muito humilde, não é nada, nenhuma tese, não. Fiz um estudo para apresentar aos meus acadêmicos, né? Que é um projeto Patronos que a gente faz lá, nós estudamos o patrono. Mas eu já sabia que mesmo fazendo isso, eu teria pessoas ali dentro que conviveram com Cora Coralina. Então eu já preparei minha caneta, que é à medida que eles fossem falando. Então apresentei a vida de Cora, os detalhes de Cora, mas pessoas que conviveram com ela puderam ter a oportunidade de falar. Tá, mas Cora, a mulher, Cora Coralina, é também a doceira, a poetisa, a guerreira, que publicou seu primeiro livro depois dos 70 anos, porque o marido
implicava, Uhum, né? E tudo, tem toda aquela isso. história, aquele processo. O tempo Mas, era bem diferente, né? né? Mas ouvir das pessoas, eu escutei um comentário, uma pessoa, um dos escritores dizendo assim, mas Cora era muito mal-humorada. As pessoas, ela não tinha paciência com tanta gente indo lá até a casa dela, atrapalhando a rotina dela. Então, às vezes, ela dava uns esporros. Eu falei, é claro, uma mulher à frente do seu tempo. Sim, ué. Para ela deve ter sido muito difícil conviver naquela época com digamos, a deselegância das pessoas, né? A falta de polidez, porque ela era uma alma polida. A, de ter que conviver com os problemas sociais, culturais e até econômicos ali da cidade. Ela reclamava muito da questão de que a escravidão já acabou no papel, mas no cotidiano ela ainda continua ali. Uhum. Então, Continua até hoje, né? Mas é complicado. então, o olhar dela, um olhar superior, né, naquele tempo, não deve ter sido fácil para ela, né? A falta nos escritores goianos que Cora tinha de sobra. O que que falta nos É, escritores goianos que Cora tinha de sobra? o falta nos escritores goianos que Cora tinha de sobra. Cora escrevia sobre o seu tempo. Uhum. Eu me cobro muito sobre isso, porque, vou responder sua pergunta, só vou dar um Sim, rodeio enorme sim, aqui. sim. Porque eu escrevo muito sobre lá fora, Uhum. né? Escrevo livros técnicos também da área da saúde, né? Eu preciso dar essa contribuição, né? Mas eu escrevo romances de época. Mas Cora, ela falava da pessoa que estava descendo a rua. Ela falava Do seu dela, do cotidiano. seu cotidiano. Isso. E quando ela diz assim, faz da tua vida medíocre um poema, né? Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Então, quando ela reveste de poesia aquela rua de pedra dura, para não falar daquela vida dura de ter que Uhum. fazer doces para vender, Uhum. né? Quando ela reveste isso de poesia, ela dá um outro significado. E dar esse significado é fazer da vida realmente algo muito especial. E às vezes a gente acha que escrever sobre o nosso tempo é só mostrar as mazelas. Isso os jornais já fazem. Então nós, Só os que hoje os escritores, jornais, mas assim, é muita desgraça, é é, muita tristeza, muita morte, é muita. Não sei, eu não sei né, se. sabe aquela brincadeira pedra, papel, tesoura? Uhum. Quando você dá pedra, o papel envolve a pedra. Então, o que ela fazia? Ela pegava a parte ruim, aquilo que ela enxergava de ruim, mas ela não ficava só resmungando. Ela, ela adocicava, né? Então, nós, escritores daqui de Goiânia, né, que produzimos literatura brasileira aqui em Goiânia, nós precisamos ser mais coras. Precisamos envolver mais a dureza do dia a dia, Uhum. embrulhar essa pedra com coisas boas. Porque senão a gente vira pedra. É. Senão nós ficamos amargos. A gente vira giló. Porque hoje as pessoas estão muito amargas, né? Hoje as pessoas vivem depressão, triste, com problemas. Por quê? Porque não tem uma válvula, não tem uma saída. E às vezes não busca essa saída ou não dá conta, né, dessa saída. Então é muito, muito complicado isso. Eu até entendo que a tragédia também é uma forma de escrever, né?
Mas não precisa ser só tragédia, não. Não precisa ser só drama, nem só suspense, não. Pode ser também comédia. Cada um entra na sua linha, né? E nessa primeira parte aqui, né? Porque nós já estamos na segunda parte de apresentação. Meu Deus, lembrando que essa entrevista vai ter duas, se Deus quiser, não vai cair de novo, e aí, se não, teria mais uma outra parte. Mas o que quer falar sobre livros que ninguém tem coragem de falar? Você sabe que isso aqui foi você que me mandou, né? O que eu quero falar sobre livros que ninguém tem coragem de falar? Na verdade, algumas pessoas já falaram isso, Romulo. Eu vou te contar uma experiência. Eu me formei na UFG e, na época, nós recebemos uma lista de livros que precisávamos estudar para o vestibular. Eu li todos eles porque eu precisava ler e eu precisava aprender. E olha que você está falando de uma pessoa que sempre leu muito, que gosta de ler, que sente prazer em ler, que tem livro no carro, tem livro na bolsa, que tem livro da cabeceira, que está sempre lendo 1 ou 2, 3 livros ao mesmo tempo. Mas eu odiei. Por quê? O adolescente, eu tinha 17 anos, o adolescente, ele precisa ir até a livraria, e eu fiz isso com os meus filhos, ele precisa ir lá escolher o livro que ele quiser. Ele tem que ler por prazer. Olha, gente, que ensinamento você que está nos ouvindo, né? Tem muita família que nos ouve aqui. Sim, e depois, quando eu me tornei professora, o que eu fazia? Eu pegava uma cesta, ia até a biblioteca, porque lá na biblioteca não tinha como as pessoas sentarem para ler, pegava uma cesta, enchia de livros e colocava no quadro. Naquele tempo o quadro não era de vidro, era aquele verdão assim de giz, né? Isso. Então tinha um suportezinho, aí eu colocava todos os livros, se era uma turma de 30 alunos, eu colocava 30 livros, ia lá pro fundo, eu falei, vai lá escolher. Aí ia um por um, escolhia, o outro. Aí, o que acontecia? O primeiro ia lá, escolhia o livro, falou, ai, mas era justamente esse que eu queria. Eu falei, então, esse vai ser o segundo que você vai ler. Então, e toda semana eles faziam isso. Então, ele levava esse livro para casa. Ele tinha português, matemática, história, geografia, mas ele levava esse livro para casa. Ele chegava em casa, orgulhoso com esse livro, e lia esse livro, e ele tinha que me contar, em poucos minutos, na outra semana, sobre esse livro. Levem seus filhos para uma livraria. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas pode estar gastando com outra coisa. Isso. Vá a muitas bibliotecas públicas que você pode pegar um livro emprestado. E também tem muita doação hoje. Muita doação. Deixa o menino ler o que ele quiser. Mas você pode ir ajustando, né? Falar, ó, você tem esse universo aqui de 10 que você acredita. Então ele vai escolher dentro desses 10. Eu não sei se você conheceu, eu estudei meu primário na Escola Padre Donizete, ali na Senador Jaime, no setor Coimbra. Sim. E aí no quarto ano, né? Porque no primeiro, segundo e terceiro já eram outras coisas, mas assim, sempre teve um incentivo à leitura. Mas no quarto ano primário com a tia Aparecida, hoje está vivo só a tia Aparecida e a tia Paixão, mas tinha a tia Lourdinha, a tia Divina, são tias até hoje, mesmo que faleceu, são tias até hoje. No meu primeiro livro eu falo delas. E aí, a tia Aparecida, que morou muito tempo fora do Brasil, ela falava, olha, eu vou deixar esses livros aqui, você vai pegar, cada um vai pegar, e um por semana. E aí você vai ler esse livro, e depois você vem aqui, porque vai ter um dia que nós vamos... Então, era na sexta-feira, sempre na sexta-feira todo mundo já sabia que ia ter a aula normal, mas um tempo seria para a gente apresentar nossos resumos. Não, menina, isso ensina demais e faz a gente ter gosto para a leitura e muito isso, né? E a pessoa sai do lugar onde está. Né? Se aquele lugar não é um lugar bom, o livro tira ela dali. Tira, ou então faz ela encontrar no lugar que ela está, né? Exato. A leitura é muito importante. Vamos um pouco falar do seu doutorado em Ciência da Religião pela PUC? Boa. Como que foi esse estudo, né? Ciência da Religião. Eu tenho vários amigos que fizeram
que hoje são especialistas em ciência da religião e trabalham em paróquia, porque a minha espiritualidade é um pouco católica. Hoje eu não tenho assim uma coisa, mas Deus continua e tal, a espiritualidade, a Religiosidade. religiosidade. Então isso é muito importante. Mas por que ciência da religião? Minha primeira orientanda, né, foi a primeira doutora da PUC. Eu sempre gostei muito, né, sempre apreciei esse lado científico-religioso. O que existe de ciência, por exemplo, na Bíblia? Quando você lê a Bíblia, aos 18 anos eu já havia lido a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então, existe muita ciência ali, existe muita história, geografia, matemática, todas as disciplinas da escola tem ali dentro da Bíblia. Então, quando abriu o doutorado, eu falei, que interessante. O que será que eles estudam lá? Então, e eu tive a oportunidade de fazer esse doutorado, fiz ali na PUC, foi de forma muito interessante, porque apesar de ser na PUC, ele não é assim aquele doutorado católico, nem evangélico, nem não. Os professores são de um nível tal que você consegue falar de deusas, de espíritas, de tudo, você consegue estudar tudo com uma lente da neutralidade, porque a ideia não é doutrinar ninguém, é estudar, é aprofundar, é entender. Fazer com que a pessoa conheça. Isso. Aí eu estudei e fiz minha tese, fui a primeira a apresentar, e fiz artigos, e apresentei, levei e foi muito bom. Através da ciência da religião, você tem algum livro, alguma coisa dos seus livros? Tem um pedaço da minha tese que eu defendo a ideia de que deve sim existir ensino religioso nas escolas. Porém, é o ensino das ciências das religiões. Não é uma doutrina. Porque você falar assim, você é professor de geografia. Hoje nós vamos estudar geografia. Vamos falar sobre Cerrado e Caatinga. Mas nós não vamos estudar sobre Caatinga, não, porque isso aqui não é bom para vocês. Vamos estudar só Cerrado. O menino nunca vai saber o que é Caatinga. Não vai saber o que é relevo. Então e dentro das ciências das religiões, é a mesma coisa. Você tem que conhecer esse panorama. Agora, se é essa ou aquela que você segue, a sua família, isso aí já é outro assunto. E é o equilíbrio, né? É que as pessoas têm que ter. Não é porque eu sou evangélico que todo mundo tem que ser, não é porque eu sou espírita todo mundo tem que ser, não é porque eu sou católico todo mundo tem que ser. E a reunião de tudo isso, eu acho muito legal, né? De estar todo mundo junto. Eu participei de vários encontros com o Dom Fernando. Olha, eu vou te colocar para beber água. Tá bom. Com o Dom Fernando, e a gente aprendeu muito sobre, sabe, essa abertura, e foi por isso que eu fui descobrindo, que eu falava, gente, eu achava que a salvação era aqui, não é assim, né? É muito... Eu sou de família evangélica, minha família é toda evangélica, eu sou casada com espírita. Olha que bênção. E tudo bem, são 35 anos de casados. Claro, né? Vive muito bem. Você perguntou, não te respondi. Tem um livro, As Nuvens Não São Azuis. Olha. Vai ter que ler, né? As Nuvens Não São Azuis. Sim. E vamos ler todos, que vamos conhecer essa doutora aí. Tem mestrado em saúde pública pela UFMG. Sim, na época não tinha mestrado aqui em Goiânia, então nós tivemos que ir para Belo Horizonte para fazer o mestrado lá. Com criança pequena, foi uma loucura. Mas eu agradeço muito a minha orientadora, a doutora Maria Imaculada de Fátima Freitas, Peninha, que a tese de doutorado dela, 2 volumes, cada um de 800 páginas em francês. Nossa! Desculpa aí, né? Olha, a gente, nessas entrevistas que a gente faz aqui, a gente percebe quanto a gente é pequeno, né? E aí é como o filósofo fala, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Né? A gente estuda, luta, batalha e aprende, ensina, aprende, ensina, mas vê como Fernanda Montenegro, né?
Cada dia eu estou aprendendo, até com 90 e tantos anos, até Todo hoje. dia. Todo dia a gente aprende, né? É um dos segredos da longevidade. Isso. Aprender algo novo todos os dias. Todos os dias. Ó, já talvez um outro curso que você poderia estar, né, passando para a gente aí. Atual presidente da Academia Goianiense de Letras, o que é? Quer que eu falo? Outro aí, ó. Tá. Eu fiz 2 doutorados simultaneamente. Olha, gente, não, gente, ela é muito inteligente. Oh, meu Deus. Tem mestrado e depois tem especialização em diversas áreas da educação. É graduada em enfermagem, doutora da ciência da religião e possui doutorado em ciência da saúde pela Faculdade de Medicina da UFG. Exatamente, eu fiz os 2 ao mesmo tempo. Gente, e na hora de fazer a tese de tudo isso e apresentar esse babado aí? Tudo isso, porque, não, ó, casada, com 2 filhos na adolescência, trabalhando em 3 lugares, ainda fiz os 2 doutorados ao mesmo tempo. O que aconteceu? Na época, eu precisava fazer um doutorado. Queria fazer um doutorado. Então, eu me inscrevi em 3, passei nos 3. Mas o da USP não deu para ir, porque meus meninos estavam na adolescência, então não podia ficar viajando demais. Então, eu fiz os 2 simultaneamente e deu tudo certo. Gente. Agradeço muito aos meus orientadores, doutor Luiz Carlos Cunha, doutor Luiz Alberto também. Alberto. Eu fico muito feliz porque é muito importante nós ouvirmos de você essas histórias, esses acontecimentos, essas falas, porque nós vamos incentivar outros a ser isso daí, né? Sim. É o que eu tenho percebido. Eu estou num tempo de mudança. Sim. Depois que eu assumi essa cadeira, e aí eu falo, não, muita coisa agora tem que mudar. E eu estou tentando mudar devagarzinho e acho que vamos chegar lá. Mas eu vou prosseguir aqui, pode ser? Pode. Então, você já entrou como presidente ou você entrou como membro e depois você assumiu a presidência? Da Academia Goianiense de Letras. Academia Goianiense de Letras. Em 2005, Emídio Brasileiro, Marisley Brasileiro, José Donizete, Cláudio, Laudelina, Aidenor, várias pessoas, professor Mauro, muitos que estão ali, claro, né? Nós fundamos essa academia. Quem organizou tudo foi Emídio, meu marido, Emídio Brasileiro. Ele foi atrás da documentação, ele descobriu que estudantes de Anápolis, na década de 70, tentaram abrir essa academia, mas não foi para frente. Segundo o senhor Geraldo Coelho Vaz, também ele disse que eles fizeram algumas reuniões com Bariana Hortense, tudo lá na Casa Bariana e tudo, mas também não foi adiante. E em 2005, então, Emídio reuniu toda a documentação e começou a convidar as pessoas e nós fundamos essa academia. Ele como primeiro presidente e até hoje ele é o patriarca, né? Vai conduzindo tudo. Então, eu assumi a cadeira número 3, né, Cora Carolina, e depois veio o Osmar Pires, que foi presidente, depois veio a Malu, depois o doutor Aidenor Aires, né, que você conhece muito bem, que fez um trabalho fantástico. E então eu fui vice-presidente do doutor Aidenor. Ah, tá. Ele foi eleito presidente da Goiânia. Me pediu para assumir, aí eu fiquei 1 ano. Aí depois teve eleição. E aí, viu que deu certo. Aí, pronto, cá estou eu até hoje. Doutor Aidenor? Aidenor, ele trabalhou junto com a minha tia. Quando eu fiz a minha manhã de autógrafo lá no IHGG, ele estava, né? E aí eu falei da minha tia, que é muito importante, também está no meu primeiro livro, né? E eu estava fazendo uma manhã de autógrafo do Menino do Alpendre. Quero ver se esse nome fica. Ah, o Menino do Alpendre, entendeu? Eu gostei desse babado aí. E aí ele falou, olha, estudei com sua tia. Trabalhei com sua tia. E aí ele contou várias histórias importantes. E o que é, como que é ser esse membro, academia, a importância? Eu queria muito que você passeasse um pouco
isso, para quem está nos ouvindo, aprender essa seriedade A da academia, cultura. as academias de letras, elas são um espaço de valorização dos escritores e, claro, da escrita, né? Há academias para tudo, academia de ginástica, academia. Mas no modelo francês, que é o que nós utilizamos, é uma assembleia, é uma congregação de escritores, e esses escritores zelam pela língua pátria. Sim. Eles são os defensores da língua, da nossa fala. Então, um outro país não pode simplesmente chegar aqui e colonizar a nossa linguagem. Então, nós defendemos a nossa palavra, o nosso direito, a nossa forma, né, de falar, de se comunicar. Essa é a nossa missão principal. A partir do momento que nós defendemos a expressão dentro do nosso idioma, nós defendemos também aqueles que fazem isso, que são os escritores. Então, tudo que nós pudermos fazer para defendermos aquele que escreve, aquele que quer publicar um livro, que quer divulgar seu livro, então, nós nos reunimos e temos, então, dentro da academia, temos 40 membros titulares, e cada titular, então, ocupa uma cadeira que é de um patrono, que é uma pessoa que já morreu. Ótimo. Então, daí o imortal. Então, eu sou responsável pela cadeira número 3, que é de Cora Coralina. Gente, vem, Cora, que tô encantada com minha Corinha que eu ganhei aqui do Rômulo. Então, eu defendo Cora Coralina. Eu sempre publico uma coisinha ou outra de Cora Coralina. Sempre que fala Cora Coralina, lá estou eu, no meio, né? Busco proteger também quem cuida e protege da imagem de Cora Coralina. Então, eu estou nessa cadeira. Certo. Amanhã, eu morro. Quem entrar vai ter que cuidar de nós duas. De mim e de Cora. Daí a importância de uma cadeira. Sim. Porque honrar essa cadeira. Eu preciso escrever. Não é escrever sobre Cora, mas o que eu escrever precisa ser de forma honrada, porque a literatura brasileira produzida em Goiânia é diferente da literatura produzida no Nordeste, ou no Sul, ou no Sudeste, porque nós temos a nossa especificidade, né? Temos as nossas características. Isso. Então, a presidência de uma academia é um cargo simples, mas ao mesmo tempo carrega um peso e uma importância muito grande, porque nós lidamos com pessoas, que é aquilo que eu falei no discurso, nós lidamos com pessoas e pessoas são diferentes. Né? Então, as pessoas não pensam da mesma forma, não agem da mesma forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que nessas diferenças eu consiga manter um caule para ter uma árvore frondosa e nenhum fruto cair. Né? Ninguém cair e um vai ajudando o outro. Daí, o fato de eu ter te falado quando você entrou, né, que você agora é membro da academia, Sim. de você ter um padrinho ali dentro. Ali dentro, porque só tem um presidente. E são 40 cadeiras titulares, mais tantas de membros correspondentes. Então, eu não consigo dar conta de todos. Então, eu sempre coloco para alguém, para um cuidar do outro. Toma conta do outro. Isso. Leandro da Kelps vai estar aqui, acho que no dia... Não sei se é dia 10, já fechei com ele, tá tudo certinho. Pronto. E já fechei com o Mauro. E Leandro é meu vice, ele é maravilhoso. Já fechei com o Mauro, fechei com a Sônia. Mauro, fantástico. Sônia Ferreira, mora no coração. Sônia. A próxima agora é a Patrícia, que vai estar aqui com a gente. Falando... A nossa assessora lá, maravilhosa também. E aí eu quero... Tem só dia 8 de dezembro que eu queria, e aí no final eu vou te falar quem que eu queria que você me ajudasse a trazer aqui no dia 8 de dezembro. Mas vamos lá. Cora Coralina dizia que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Fala pra gente um pouquinho. Nosso tempo já está quase terminando. Meu Deus do céu. O negócio é rápido, mas vamos delinear um pouquinho aqui sobre isso, que é muito importante. Quando Cora... Porque eu sou apaixonado por Cora, viu?
sem querer interpretá-la, né? Porque isso é impossível, eu interpretar uma pessoa, entrar na onda da pessoa e saber exatamente o que ela queria dizer. O que eu posso fazer é entrar no contexto histórico daquela pessoa, né? E tentar entender por que ela fala naquele momento. Cora vem de uma época em que não existia exatamente assim, principalmente em Goiás, uma escola. Uhum. As crianças iam para a casa de uma professora e a professora ensinava ali tudo, né, Isso. o básico. Então, quando ela diz assim, feliz aquele que transfere o que sabe, parabéns. Mas a grande pegada dela é aquele que aprende o que ensina. Então, na minha humilde interpretação, você está ensinando algo? Muito bom. Mas você vive isso? Você vive aquilo que você está falando? Você está aprendendo realmente a viver dessa forma como você está falando? E isso mexe muito com o meu lado palestrante, porque sempre que eu vou fazer uma palestra, eu tomo muito esse cuidado de não orientar o outro aquilo que eu não estou fazendo. Nossa. Mas também se a gente for buscar perfeição em tudo, Não. eu vou te falar, a gente não sai do lugar, viu? Não, mas assim, é importante, porque claro que você não está falando que é assim, mas você está dando o caminho. E isso é que é importante quem está nos ouvindo e vai nos ouvir depois, né? De que forma a presença simbólica de Cora Coralina inspira o seu trabalho literário e institucional? O não desistir. Cora não desistiu. Ela sempre escreveu, mas ela teve que mudar de cidade, ela teve que, né, se casou, o marido não gostava que ela escrevesse, nem que publicasse, mas mesmo assim ela não desistiu. Depois dos 70, 80, lá estava ela publicando, levando ao mundo. Será que quando ele proibia, mas ela estava ali escrevendo? Ah, com certeza. Então, isso que eu queria ouvir, porque lá no museu dela, na casa dela, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande né, igual eu paro aqui, mas eu vejo as almas de tudo isso aqui, você entende? Eu sinto, é uma coisa incrível, certamente ela escreveu. Pois aí também, claro, que sabe, da Maria Grampinho. Maria Grampinho, uma figura icônica ali da cidade de Goiás. Claro, é uma figura que caracterizava praticamente uma moradora de rua. Uhum. Mas de uma especificidade, de uma capacidade de enxergar, né? Que ela saía falando, né? E Cora capturou muito isso. E hoje nós temos muitas Marias Grampinhos por aí, viu? Uhum. Eu entrei debaixo ali, né, onde saiu aquela água, né, e a menina me dando a aula lá, né, que eu perguntei, porque como eu conheci um pouco de Cora, né, conhecia um pouco de Cora e conheci, eu também li algumas coisas. E tem uma peça de teatro que Maria Grampinho estava lá. E aí tinha que vestir como ela, né, ver qual que era. A gente fez um estudo muito lindo lá no CCUFG. E foi com o Thiago Santana, não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um grande diretor e professor também na área da arte. Já. E aí a gente fez esse estudo, né, estudando Cora, e aí teve uma hora que eu era Cora na peça e fazia a entrega dos doces e tal. Então foi muito lindo. E aí eu imaginei essa importância dessa mulher que às vezes ficava na rua, mas às vezes tinha lá no porão da casa de Cora, e essa relação que Cora tinha e o aprendizado que ela tinha da Maria Grampinho. Sim, porque Maria Grampinho, ela escancarava tudo aquilo que a sociedade queria esconder. Uhum. Eu já cheguei a pensar, eu não sei se você pensa o mesmo, mas eu falei assim, ela se fez de doida para ser aceita. Mas ela não era doida, ela era uma verdadeira pessoa que queria mostrar essa realidade. Não sei se eu penso certo ou errado. Entendeu o que eu falei? Talvez aqui já é da área da saúde, talvez um pequeno comprometimento,
né, Mental. da saúde mental, Uhum. um pequeno comprometimento que a impedia de ter o filtro. Porque nós estamos aqui, ó. Isso. Estamos aqui. Então, existe um filtro aqui relacional, né? Você tem o seu, eu tenho o meu, e estamos aqui tudo bem, eu não bebo no seu copo, você não bebe no meu copo, e estamos aqui assumindo esse papel aqui, levando essa informação para as pessoas. Mas a ausência desse filtro, às vezes, está nessa área aqui, ó, do córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão de eu sair correndo aqui ou não. Uhum. Né? Então, a minha amígdala é essa área e eu tomo a decisão se eu vou sair correndo ou não. Então, eu opto por não sair correndo porque eu estou aqui dentro de um contexto combinado. Mas as pessoas que não têm esse filtro talvez tenham um pequeno problema. Mas essas pessoas, elas são necessárias na nossa sociedade, porque filtro demais também você não consegue enxergar o outro, e não enxergando o outro você não se enxerga. Não se enxerga. Então, essas pessoas são necessárias, mas elas pagam um preço. Eu percebo que enquanto eu não, pelos meus anos de terapia, enquanto eu não me conheço, eu não vou conhecer o outro. Uhum. Enquanto eu não me conheço e me ajudando, eu não vou ajudar o outro. É aquilo que você mesmo falou no começo da nossa entrevista. Eu tenho, não, de Cora, eu tenho que viver para depois fazer e fazer bem feito, porque se eu só falo, Isso. fica só falácias. Exato, né? Pensar, falar, agir e reagir. Ai, ai, nossa, é muita coisa, gente. Olha, tem um monte de perguntas para fazer para minha grande amiga, né? E só que não vai dar no tempo, que nosso tempo já está urgindo. O que significa para você ser uma mulher escritora, Terra de Cora, Bernardo Eres e tantos outros nomes? Me sinto honrada. Guarda a palavra. Doutora, eu não sei se você sabe, mas eu fiz questão de perguntar à inteligência artificial quem é a doutora Marisley. Isso aqui é a inteligência do chat GPT? Isso. Você Obrigada, acredita? chat. É muito bom. Eu sempre tenho alguns convidados que tem pouco e outros que tem muito, mas sempre a inteligência artificial, o chat, né? Me dá essas informações. E eu acho isso, eu acho que é lisonjeado com isso, sabe? E para a pessoa também. Mas nós, lá na academia, nós estamos construindo, já terminamos de construir, dentro do projeto Patronos, os cartazes de cada um, quem é ele, quem é o seu patrono. Nós estamos há meses nisso. Há determinadas pessoas que nem o chat GPT tem informações. Então, por que não tem? Porque às vezes a pessoa também está ali no mundo impresso. E eu sei que a pessoa tem vários livros escritos, impressos, mas nas mídias não há uma quantidade significativa. E o chat ele vai tirar daquilo que está na web. Isso. Né? E é muito importante isso, estar ligado a isso, né? Nesse tempo hoje, então você perguntou exatamente o que é ser, né, escritora numa terra de Cora Coralina, de Bernardo Eres. Eles tiveram o tempo deles e ficaram na história. Eu estou no meu tempo, você está no seu tempo. Isso. Quem vai dizer se nós vamos ficar na história ou não? Não somos nós. Não somos nós. Eu vou fazendo a minha parte. Que legal. Eu acho que isso é humildade. Né? Não posso fazer nada. Porque tem gente que pensa diferente, né? Mas se amanhã ninguém souber quem foi Marisley Espínola brasileiro, meu marido, meus filhos vão lembrar, já estou satisfeita. Isso aí. Minha última pergunta. Há alguns projetos em andamento de homenagem, ou dentro da academia, ou outras coisas que você queria dizer aqui pra gente? Ou como Cora, como patrona assumindo a cadeira de Cora Coralina, tem alguma coisa que você poderia adiantar aqui para o nosso programa? Então, cenas dos próximos capítulos, porque esse é projeto para 2026. No momento, estando na presidência da academia, olha que isso é uma incoerência, né? Estando na presidência da academia, acaba que eu tenho que estar à frente dos saraus,
dos lançamentos de livros, de todos esses eventos que você vê acontecendo, Isso. né? Das palestras. E então, o que nós estamos fazendo, por exemplo, o que eu faço para a Cora é o que eu estou pedindo para que todos os escritores façam para os seus patrões. Isso. Escrevam sobre eles, me enviem todas Ó. essas biografias, mas eu não quero só sobre o seu patrono, não, eu quero sobre você, quero saber quem é Tá. você. Eu não sabia que eu tinha que te mandar. Mas eu já te mandei. Você já mandou. Isso, já mandei. Você já mandou. Isso. Você fez a tarefa direitinho. Uhum. Então, eu quero que você fale quem é você. Eu escutei um depoimento muito interessante, foi até um dos meus diretores, o escritor, jornalista Arthur da Paz, ele disse o seguinte: nossa, doutora, ainda bem que a senhora me pediu esse material aqui, porque eu estou tendo que organizar minhas pastas, meus certificados, coisas que estavam guardadas, e agora eu vou ter que escrever sobre mim, sobre minha biografia, quem sou eu. Isso está muito bom, né? Então, Emílio foi o primeiro a fazer, né? E ele fez assim de forma muito rápida, né? Sentou, escreveu sobre ele, escreveu sobre o Bernardo. Falei, nossa, que maravilha, em uma semana eu vou ter tudo pronto. E nada. Mas eu estou muito feliz porque a maioria sentou e parou para escrever sobre si e sobre o seu patrono. E eu vou resgatar Sócrates aqui. Olha. Conhece-te. A ti mesmo. E alcançarás a sabedoria. Uhum. Então eu preciso que os escritores, pelo menos, saibam quem eles são. E cuidem do seu patrono. Porque de Cora eu estou cuidando. E agora eu estou a minha querida Cora aqui, maravilhosa. Que eu já ganhei aqui a minha Que gracinha. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu estou muito feliz, como falei para você mais cedo, né? Estou emocionado de você estar aqui. É uma importância muito grande, não só pela amizade, não só pela academia, mas por uma pessoa que eu estou conhecendo que é muito inteligente. Obrigada. Desde os seus 12 anos, né? Imagina o que você não deve ter ensinado antes dos seus 12 anos para muita gente. Então, eu acho assim, isso é muito, muito interessante, é muito importante. E isso que nós vamos deixar, porque como nós temos livros, a gente deixa a nossa história lá, né? Escrita ali e tal. Mas agora também, pela tecnologia, a gente vai deixar essa história, né? Então, alguma hora, alguém no mundo inteiro, né? E depois pode pegar em outras traduções, que também, né? Tá tudo aí. Vai achar o que nós estamos conversando e vai falar, opa, olha, existiu isso, aconteceu. Então, daqui 100 anos que nós não estaremos aqui mais, mas alguém vai ver essa live, esse momento, essa entrevista, né? Isso é muito legal. Suas considerações finais, doutora? Muito obrigada, Romulo, por esse momento, por esse espaço. Em nome da Academia Goianiense de Letras, eu agradeço. Em meu nome também, né, enquanto escritor, enquanto cidadã, né, de Goiânia, nós estamos aí no mês de outubro, às vésperas do aniversário de Goiânia, essa menina, né, essa cidade que eu amo tanto, que eu quero ver crescendo cada vez mais. E quero dizer que sempre que houver esses espaços, abra para os escritores. Os escritores, eles são almas que acreditam, né, que aquilo que eles colocarem de alma deles para fora, no papel, que outra pessoa vai ler, vai se inspirar, vai se tornar uma pessoa melhor. E se cada um fizer um pouquinho disso, o mundo vai se tornar um lugar melhor para se viver. Isso. Você tem contribuído com isso. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. As minhas crônicas falam disso, né? Os meus poemas também vai falar muito sobre isso. Então, é muito importante de nós e um pouquinho da nossa época em tudo que a gente faz, né? Sim. Gente, na próxima nós teremos aqui a Patrícia, que é secretária. A secretária é a doutora Laudeli, então tem os cargos de secretária. A Patrícia Veiga, ela é assessora da presidência, vai estar aqui falando da sua tese de mestrado, né, que é Fernando Pessoa. Isso, né, vai falar aqui e também vai falar um pouco do seu patrono, né, porque ela também é membro correspondente. Sim. E ela tem o patrono dela. Então, fique atento, porque de hoje até a última de dezembro, né, que depois a gente entra em férias, nós vamos estar aqui conosco, né, vai estar presente vários escritores, vários membros da Academia Goianiense de Letra, que
nós temos que valorizar o que é nosso, Sim. né? Para que É. que eu vou valorizar? O inglês, o francês, Não, é eu não sei, nosso. não, é o nosso, é o que está do nosso lado, Exato. né? É muito importante. Então, até a próxima e vamos todos com Deus. Tchau, obrigada. Vamos que vamos e estamos que estamos. Essa é a minha fala.